Saudando aí todo mundo aí do canal Inimigos da Nova Ordem Mundial, MK Ultra. Galera também do canal Igreja do Messias e Yahushua, Comentário das Escrituras. A gente está com uma jornada, ou seja, uma série de episódios especiais denominada Oculto Nova Ordem Mundial, tá? Que vem numa sequência aí, analisando várias potências, né, que compõem o cenário geopolítico global hoje, fazendo umas resenhas, né, analisando as possibilidades de inserção dessas potências à luz da nova ordem mundial, ok? E nessa sequência é a vez de tratarmos da União Europeia. Nossa jornada oculta nova ordem mundial é a vez da União Europeia. Bem, o sonho de uma Europa unida remonta à Revolução Francesa. Esse era um ideal de Napoleão Bonaparte. Mas, somente agora no início do século XX, meados do século XX, surgiu a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Reunia alguns poucos países. Finalmente, lá em década de 90, né, no final do século XX, que surgiu efetivamente a União Europeia. E foram agregando alguns países. E recentemente, tínhamos o número de 27 membros. Pois bem, a União Europeia faz parte da nova ordem mundial, okay? Império de Satã, da besta. E, na verdade, foi um passo muito importante a União Europeia. Por quê? O que é a nova ordem mundial? O que tem do lado espiritual disso? Parte do Apocalipse, da besta, rebelião do inimigo, de Satã. Ou seja, é uma nova Torre de Babel, é uma nova Babilônia. Por isso que lá no Apocalipse 17 está mistério, a grande Babilônia. Por quê? Quando eles fizeram aquela Torre de Babel, que dizem tinha 2.800 metros de altura, o objetivo era que o povo não se separasse, era o povo manter-se unido, a mesma língua, a mesma religião, o mesmo povo e o mesmo controle. Eles queriam o quê? Controlar o povo, o mesmo governo. Então tinha lá Nimrod, que era bisneto de Noé, a sua esposa Semiramis, a prostituta de Babilônia, depois seu filho Tamuz, ou seja, controlar o povo, manter o povo unido perto da torre para controlar o povo. Um governo global, vamos dizer, governo mundial. Okay? Agora o objetivo é o mesmo. O objetivo é criar um governo global dominado pelas indústrias, grandes corporações e banqueiros, okay? Pela elite, tá? Os donos do poder mundial. Pois bem, então para isso, ele tem um mundo geopoliticamente muito dividido hoje. Então para isso, eles pensam reunir em blocos. E o primeiro bloco, tá, foi a União Europeia. Tá? A União Europeia foi o primeiro passo desse projeto de governo global. Tá? A Constituição Europeia, o Parlamento Europeu e a moeda, o euro, foi o primeiro passo desse governo global. Okay? O objetivo que essas pessoas têm em mente é criar um governo mundial único, dominado pelas indústrias, bancos e banqueiros, onde, de certa forma, a moeda europeia, o euro, e a Constituição Europeia é uma parte desse governo mundial. Agora eles estão estudando fazer isso com outros locais. Possivelmente pode ser a União Norte-Americana. Pode pintar alguma coisa na América Latina também, uma Unasul. Ou seja, tentaram lá na década de 90 fazer uma ALCA, Área de Desenvolvimento das Américas. Não deu muito certo, mas o projeto continua. Então, agora em 2018, a gente viu, Grã-Bretanha vai sair da União Europeia, é o Brexit, acabou a União Europeia. Olha, eu disse, eu só acredito vendo. Quando eu dizia que a União Europeia era o primeiro passo para o governo global da nova ordem, muitos me disseram, não, mas a Grã-Bretanha está saindo.
Está saindo, já não vai à frente a União Europeia. Eu disse, eu só acredito vendo. O povo votou, mas desde quando que o povo vota e tem algum valor? Isso só mostrou, gente, isso é uma jogada de marketing. O povo votou, mas o parlamento não aprovou. Ou seja, o povo não manda nada. Então o povo não vai querer mais se rebelar contra a União Europeia. O povo vai desanimar. Então tem todo um fator de marketing aí. Tem toda uma engenharia social por detrás dessa sacada. Então, retomando a questão aqui, Brexit. O povo votou plebiscito a favor do Brexit, mas o parlamento não aprovou. A primeira-ministra Theresa May tentou várias vezes costurar o acordo e não deu certo. Então, ou seja, o parlamento não respeitou a vontade do povo. Mas o parlamento não está aí para servir o povo? É claro que não. O parlamento está para servir quem é a elite. Então vocês acham que eu não vou dizer que não vai acontecer o Brexit, que é impossível, que não pode acontecer. Agora, no quintal da maçonaria, a maçonaria moderna foi fundada em 1717 na Grã-Bretanha. Acho que no quintal da maçonaria, no quintal da família real, que é uma das famílias Illuminati, Nova Ordem Mundial. Você acha que vai acontecer alguma coisa de caráter popular contra a Nova Ordem Mundial? Mas de maneira nenhuma. Isso aí é sonho, é ilusão. Então, seja lá o que acontecer, vai ser a vontade maçônica ou Illuminati da Nova Ordem Mundial. Fato. Não é vontade do povo nada. O parlamento não respeita a decisão do povo. Okay? Então, pode ser uma oposição controlada, a saída do Reino Unido. Pode ser uma ordem pelo caos. Sai, a economia de colapso. Sei lá, volta de novo. Eu não sei. Pode acontecer muita coisa. Seja lá como for, é nova ordem mundial. Enfim. Agora, a União Europeia, repito, tá? É o primeiro passo do projeto global. Unir em blocos para depois colocar uma autoridade global única. Inclusive a Europa, né, é o quintal de quê? Do Vaticano, do papismo, do catolicismo, do Papa, que está totalmente fechado com a nova ordem mundial. Está solicitando, clamando desde o Papa Bento XVI por um líder, uma autoridade global que possa resolver os problemas. Okay? Aí que vai entrar a figura do Inico, do anticristo, da superinteligência artificial. Mas enfim, unir em blocos, tá? Pode ser União Norte-Americana, Unasul, Mercosul, União Europeia e por aí vai. Bloco Árabe, alguma coisa assim, e depois implementar uma autoridade global. Esse é o plano. Então, as 7 cabeças da besta do Apocalipse 17, está escrito lá, 7 montes, são também 7 montes sobre a qual a prostituta está sentada. 7 montes, na linguagem das escrituras, são montes, são o quê? Grandes ajuntamentos de pessoas. Por exemplo, a Babilônia, o Império da Babilônia na época, foi chamado de montes, monte que destrói. Esse monte era a Babilônia. Então esses 7 montes podem sim ser 7 grandes blocos. E uma dessas cabeças, desse monte, pode sim ser a União Europeia. O primeiro, tá? A primeira dessas cabeças. A gente tem que falar também Macron, né? Que emergiu, o governo dele está sob protesto dos coletes amarelos, mas Macron é um queridinho da maçonaria, um queridinho da nova ordem mundial. Pode ser que ele tenha um papel de protagonista nessa nova ordem mundial? Pode ser que sim, ou pode ser que não. Okay? Mas ele é um cara, é um queridinho, né? Um bode de estimação, né, da nova ordem mundial. Então é um cara pra gente ficar de olho. Ele tenta, aquela coisa de paz, aquela cenário internacional, ele se mete muito. Então é um cara que a gente pode ficar de olho também. Então, é importante também falar da União Europeia. Europa, a gente tem que falar do Bilderberg. O Clube Bilderberg está no topo da pirâmide Illuminati, lá perto do topo. Clube Bilderberg. Então, os encontros anuais do Clube Bilderberg, secretos, tá, para discutir a agenda global, eles reúnem pessoas da Europa, né, e da América do Norte, aí Estados Unidos e Canadá. Nessa dobradinha Estados Unidos,
Canadá, vamos colocar Estados Unidos e Europa Ocidental. Ela é a cara da nova ordem mundial. Okay? É a cara da nova ordem mundial. Certo? Claro que é global, a coisa é global. Agora, os protagonistas, a liderança dos Estados Unidos e a liderança da União Europeia são coisas muito latentes. Okay? A liderança não vai ser para a América Latina. Não, a América Latina vai pela inércia. Para uma África, não vai pela inércia. Ok? Então, tem que lembrar o Clube Bilderberg. Quem pode fazer frente? Tá? Quem pode fazer frente é o projeto russo-chinês. Tá? Rússia e China. Por isso que é importante a Rússia. É importante um cara como Vladimir Putin. Okay? Ah, não tem democracia na Rússia, mas tem uma. No Brasil isso não é democracia. Isso é uma zona. Não há comando. Então é melhor que haja um comando como Putin na Rússia, que praticamente não tem analfabetismo mais. Ok? Então é importante para fazer frente, para equilibrar a balança. E se deixar só a nova ordem mundial pura, coitado dos países mais pobres. Então é importante que haja a Rússia. A China também, a China não vai dar mole, é uma potência pujantíssima. Okay? Então não vai ceder terreno. E essa união de Rússia e China, essa aliança, fazendo inclusive recentemente, em 2018, exercício militar com 300 mil soldados, mostra que eles estão ali. Eles vieram para se meter o bico na Venezuela também. Opa, tem petróleo aqui, vão meter o bico por quê? Eles sabem o que está por vir nova ordem mundial, não quer ceder terreno, não quer perder matéria-prima. A questão da Crimeia, para que a Rússia se meteu na Crimeia? Por causa do gás, matéria-prima, para pressionar a Europa. Então é importante que haja esse equilíbrio. Okay? É importante que haja esse equilíbrio. Deixa eu ver o que é mais. Um exemplo que a gente pode ilustrar de nova ordem mundial é o futebol. Um exemplo. No futebol a gente tem várias confederações regionais, igual a Comebol na América do Sul, CONCACAF na América do Norte, UEFA na Europa, e tem a Liga Asiática e por aí vai. E tem uma autoridade global, mundial do futebol, que é a FIFA. Manda em tudo. É Deus do futebol. Que manda em todos os países, de todas as religiões, de todas as culturas, de todos os níveis econômicos, é a FIFA que manda. Então, o que a nova ordem mundial quer é justamente isso. Tá? Reunir em blocos, União Europeia, União Norte-Americana, Mercosul, reunir em blocos, depois implementar a autoridade global. Pode ser algo como a ONU, ou alguma coisa que vai surgir global, tal qual a FIFA está para o futebol. Entendeu? Esse é o plano. Se vai ser exatamente dessa forma, não sabemos. Okay? Agora, o que sabemos é que a União Europeia foi o primeiro passo desse governo global. União Europeia, Constituição Europeia, Parlamento Europeu e o Euro. Foi o primeiro passo. Okay? Então, a União Europeia é protagonista. Uma possível briga entre a União Europeia e Estados Unidos, estão brigando, estão rivalizando, isso é conversa fiada. Isso é só para fazer uma oposição controlada, um pouco de ordem pelo caos, uma disputa econômica ali, mas a elite está fechada. A elite está fechada, essa dobradinha Estados Unidos e União Europeia. Okay?